Gênese no lar. Evangelho no coração. Com muita alegria, estamos iniciando mais uma semana. Segunda-feira, dia 2 de agosto do ano de 2021. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pelos amigos, pela caridade, pela fraternidade. Obrigado, Senhor, por essa tarefa, pelo estudo. Ó Senhor, quantas bênçãos! Que possamos, nesta manhã, restabelecermos, logo de início, a conexão com as faixas superiores, com o mundo espiritual que nos enleva, que nos aproxima cada vez mais da essência da vida. Obrigado pelos benfeitores espirituais que visitam os lares, que nos envolvem, trazendo a paz, mas também os recursos terapêuticos que tanto têm nos beneficiado. Familiares, enfermos, os amigos encarcerados nas vias públicas. O nosso instante de oração também remete os nossos irmãos que encontram no Vale das Sombras, do arrependimento e da reparação. Que possamos acender uma candeia, humilde, singela, amorosa. Que a luz se faça em nossos corações com a tua augusta presença, Senhor. Pessoal, muito obrigado pela sua presença. Mais uma semana de estudos, de convívio, que a gente possa começar bem. Espero que todos, nesse instante, estejam sintonizados em busca do melhoramento, do fortalecimento. E é para isso que nós viemos aqui, não é mesmo? Então, muito obrigado pelo apoio, pela audiência, às tarefas realizadas na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Pois bem, minha amiga, meu amigo, o tema de hoje, Gênese no lar, encontro de número 389. Deus está no leme. Nós vamos convidá-los para, junto com Allan Kardec, nos aproximarmos do Espírito de Verdade. E ele nos oferece uma lição que, olha, vou confessar, se eu pudesse, todas as manhãs eu passaria os olhos, pois muitos ensinamentos nós vamos encontrar. Uma mensagem que foi ditada pelo Espírito de Verdade, que posteriormente foi revelado ser o próprio Jesus, secundando, amparando o trabalho da codificação e o seu ceareiro, Allan Kardec. E agora compartilhamos aquelas palavras benditas que estão contidas no item 5, do capítulo 6, Cristo Consolador, que nós vamos recordar do Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Agora no item 5 ele diz assim: esta é a mensagem que espero seja acolhida pelo teu coração. Venho, como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas,
e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro. Reuni feixes, ou em feixes, o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Eu não disse para vocês que, se pudesse, escutaria essas palavras todas as manhãs? Jesus conosco, dissipando trevas, como o fez antigamente, como faz todos os dias, como a luz que clareia, que intermedia, para que nós possamos chegar ao objetivo, conhecer a nós mesmos, a lei divina que indica a evolução, harmonizados, operantes, nos completamos, despertamos consciência, fazemos luz. Eis a grande dica. Interessante porque Jesus diz assim: escutai-me. É um chamado amoroso, não constrangedor. Porque a palavra é amor, suaviza, cauteriza, liberta. E no movimento da escolha, ouvi, me fez bem, vou pôr em prática. E ele está dizendo: o Espiritismo, como o fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Interessante, por que aos incrédulos? Nós precisamos de conhecer o Espiritismo, sem ele não é possível? Ou por que o Espiritismo vem nesse momento tão auspicioso da evolução humana? Porque a gente vai ver na mensagem na sequência, e eu não vou ler toda, porque nós queremos sugerir que vocês o façam em separado, meditando. Mas por que os homens, apenas a dica, ingratos se afastaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade? Interessante, né, amigo? Vamos, venha comigo. Você também, amiga. Vamos juntos. Vocês vão se recordar quando Jesus fala que para o reino de Deus nós temos que passar pela porta estreita? Estão lembrados? Do testemunho, dos desafios, porque largas são as portas do mundo. Olha como é interessante a gente ler com atenção, estudando, com calma. Aqui Jesus vai falar de caminho, ele não vai falar da porta. E o caminho é largo. Porque para você pisar no caminho, você tem que passar pela porta. A porta é estreita. Mas depois que você vence, o universo se abre. A misericórdia se amplia, se agiganta. E você se sente livre. Cada vitória, superação. Os homens, quando afastamos do reto e largo, qual a consequência? Ásperas sendas da impiedade. Porque Deus vai te punir? Não. Porque, na verdade, nós estamos optando pelo mais difícil. Nós queremos fazer curva. Sabe aquela ideia? Depois, por aqui é mais gostoso. Aí a gente sai.
daquele movimento imprescindível que só a alma em despertamento compreende. Ou seja, trabalhar perseverantemente e constantemente no bem. Perseverança e constância. Isso é fundamental. Constância no que remonta aos objetivos. Estão claros? Se não, estabeleça. E a perseverança no trabalho permanente. Certo? Ou seja, filosofia e ciência. Filosofia e prática. Prática e filosofia. É o tempo todo indagando, aprendendo, dialogando consigo mesmo, aprendendo com os pares. Então nós agradecemos Jesus pela sua infinita bondade e misericórdia para com a nossa pequena comunidade. Nós somos um grupo, uma família, que estamos nos encantando com o Evangelho e por isso nos esforçando para desenvolver amizades, ficar próximos de amigos. Amizade no pressuposto de que estamos dando as mãos para caminhar juntos em prol do mesmo objetivo, que é a evolução. Virtude, sabedoria e amor. No mundo materialista, incrédulo, julgamos amigos, queremos a inserção na sociedade e nem sempre colado com o objetivo. Então a gente faz cúmplices. Nós damos as mãos para caminhar com as imperfeições. Perceberam? Foi nos dois extremos. Existe a zona do meio, intercessória. Relações que são mistas, de amizade e de cumplicidade. Algumas mais do que outras. Mais cúmplices, menos amigos. Outras mais amigos e menos cumplicidade. Até a gente atingir um panorama de uma relação cristã. Luz. Luz para todo lado. Olha que beleza. Poesia pura, romances. Ações destituídas de interesse pessoal, vaidoso, egóico. Pois bem, amigos. Então, nós vamos, construindo o tema, convidar para junto o nosso amigo das manhãs. Ele sempre nos visita. E eu agora agradeço a ele e sua irmandade. Emmanuel e todos que o acompanham e que ele os acompanha. Porque nesse universo espiritual, eles não estão interessados em serem líderes, em serem senhores, não. Existem administradores e cooperadores. Olha que beleza! De onde que você tirou isso, Casalberto? Ah, eu tenho que contar para vocês. Abram um livro, Ave Cristo. Uma bela passagem em que nós vamos nos deparar com um diálogo de dois personagens, Tassiano e Basílio. Basílio, então, respondendo ao indagador, materialista, incrédulo, vinculado às tradições romanas apenas, vem dizer sobre a igualdade, sobre liberdade, e que no grande futuro o mundo seria regido, ou melhor, será regido, porque isso é uma previsão, sem qualquer dúvida de que vai ser cumprida. Será um mundo em que a paz vai reinar, e a paz é o prêmio do bom combate. E o bom combate não se faz no plano externo, naquela ambiência de apenas convivências, relações superficiais, na maioria pautada na cumplicidade. Eu acho que a palavra de ordem no nosso encontro está sendo essa. E é importante a gente entender isso, porque
as decepções e desilusões se pautam muitas vezes em esperar o resultado de quem não pode dar. Como que você pode esperar justiça, verdade, naquele coração, naquele irmão que está gravitando em torno das mazelas humanas, polarizado em determinados temas, sem conseguir ver um palmo à frente do nariz? Me desculpem, mas é falta de inteligência da nossa parte, e eu me incluo, obviamente, porque sou talvez o mais necessitado de vocês. É falta de inteligência esperar resultados. A árvore não pode dar o que ela não produz. Então nós temos que entender que precisamos evoluir intimamente, progresso interno, intelecto moral, relacionando com seres, com as pessoas, mas convidados para oferecer e não esperar. Compreenderam, pessoal? Porque se Jesus tivesse a expectativa que a gente ia continuar durante toda a encarnação dele colocando palma nas ruas e gritando hosanas, hosanas, porque entrastes em Jerusalém, ele não tinha vindo. Porque ele sabia que seria apenas um dia. Domingo de Ramos, estão lembrados da imagem? Foi só naquele dia. Porque nós tínhamos que encaminhar muito para aprofundar, porque a poça é rasa. Não é simples o que eu estou dizendo, porque o ser humano é complexo, cheio de teorias, escolas que nos oferecem aí muitas reflexões. Mas já observaram que os gigantes em nível moral, espiritual, passam pela sociedade, pela humanidade, deixando exemplos, mas com duração pequena? Daqui a pouco eles estão esquecidos. Agora nós recordamos dos ídolos terrenos, esses que aplaudimos, pois há uma relação de cumplicidade, porque eles representam vaidades, menor esforço, beleza exterior. Compreenderam? A humanidade está disposta a ficar estudando a vida toda Gandhi, Madre Teresa, Chico Xavier? Não. E muito menos Jesus, que nos encanta nos festejos, né? Principalmente quando é feriado. Aí o povo gosta. E aqui no Brasil, país de tradição religiosa, católica, hoje nós vemos que cada vez que passa, as pessoas estão sendo chamadas para virar as costas para essa voz que clama, dizendo: escutai, estudai a lei divina. Mas não tem problema, porque a gente desperta. É uma questão de time, tempo de cada um. E temos observado que somos nós que atraímos as dificuldades e com elas vamos conviver. Aí não tem como você fugir. Aí não é uma questão de escolha. Perceberam? Você pega a máquina, usa mal, ela vai desgastar. Não é assim? Olha o mundo materialista. Hoje se produz equipamentos para ter durabilidade pequena, para você ter obrigação de comprar outro. É o mundo econômico da Terra. No mundo espiritual, a produção é para máquinas que funcionem para sempre. Pensastes nisso? Não é o seu corpo. Embora você precisa de longevidade para conseguir dar o recado para a humanidade. Aqui viestes. Então você tem que trabalhar a saúde, profilática, mantenedora. E remediar quando necessário. Para tentar prolongar ao máximo. Viu, gente? Não encurta, não. Essa vida aqui está muito ruim, eu quero ir para o lado de lá. Não, querer não é poder
quando o diálogo é moral. Moral elevado, né? Ou elevada, a moral. Bora lá? Então vamos trazer Emmanuel? Ele está aqui nos aguardando. Você está pronto para dar as mãos? Vamos fazer uma viagem com ele? É um texto intitulado Renovações. Está no livro Encontro Marcado, uma bela obra, uma das minhas preferidas. Encontro Marcado, Alma e Coração, são tantas boas ofertas do nosso escritor do Além Túmulo. Renovações é a lição de número 5. Sabe qual foi o tema que ele discutiu? E agora traz para a gente? Renovações inevitáveis da vida. Pois bem. Fala, professor. Pausar para refletir ou refazer. Nunca estacionar para censurar ou lamentar. Quando a gente faz os comentários sobre o mundo materialista, cético, o plano das imperfeições, observem que sempre nós nos colocamos no processo, pois estamos vivendo, portanto, somos copartícipes das imperfeições humanas. Mas se nós não passarmos o olhar sem censura, mas analisando, você não vai tirar as deduções importantes do aprendizado. Fiz-me claro, gente? Então nós não condenamos, aprendemos. Porque censurar é tão pernicioso quanto lamentar. É o que Emmanuel está dizendo. Continuando. Em toda parte e em qualquer tempo, vemos a vitalidade do universo a exprimir-se incessantemente. Árvores lançam fora de si as folhas inúteis e deitam vergônteas novas. Sementes, lembrando fragmentos cadaverizados da natureza, são confiadas à terra que as fecunda, transfigurando-as com o tempo em gigantes no plano vegetal. Em teu próprio corpo, o princípio da ação constante se manifesta. Enquanto te guardas independente na esfera dos próprios pensamentos, milhões de células trabalham em teu favor. Alimentas-te e não te preocupas com os fenômenos da nutrição. Dormes e múltiplas operações fisiológicas se efetuam em ti, sem que precises tomar disso imediato conhecimento. Queiramos ou não reconhecer a verdade. Queiramos ou não reconhecer a verdade. Estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe dentro d'água. Então, por mais que a gente desvie, conspurque, como o Espírito de Verdade está dizendo na mensagem anterior, mas ingratos os homens afastaram-se do reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Independente da ingratidão do ser, estamos mergulhados num oceano de energia divina. Olha que beleza! Estão vendo que é misericórdia? Continuar. Nós, porém, as criaturas humanas, somos almas conscientes, diferente do animal. Estão de acordo? Somos almas conscientes. Porque o animal vibra nas faixas do prazer e da dor. Nós temos que sair desse plano animalizante. Foi importante para o animal e não mais pode ser para nós, porque senão seremos dominados pelos impulsos, pelas paixões. Então somos almas conscientes. Eis o que Emmanuel está dizendo. Erguidos ao regime da responsabilidade pessoal.
ante os privilégios da razão. E, conquanto existamos e nos movamos em Deus, conforme a feliz assertiva do apóstolo Paulo, somos livres para pensar, imaginar, criar e estabelecer, gerando causas e consequências na esfera de nossos próprios destinos. Gente, que beleza! Esse parágrafo aqui daria para a gente ficar conversando horas e horas. Somos livres para pensar, imaginar, criar e estabelecer. Mas não esqueçamos, como peixes no mar da sabedoria e da bondade de Deus, acreditando ou não, confiando ou não. Continuando. Agora vem aquele toque de classe do professor, né, que está concluindo o ensino. Daí, a necessidade de nos enquadrarmos nos planos do Supremo Pai. Nos enquadrarmos. Pessoal, vai falar isso aí no mundo, que o povo quer. É como diz o outro, fazer o que quer sem qualquer responsabilidade. Enquadramento é coisa de conservadores, dos antigos, de regime YZ. Enquadrar. Por que o Emmanuel usou esse termo, pessoal? Enquadrar no sentido de ficar enquadrado, trancafiado numa gaveta, sem pensar, sem poder agir. Não, é o ato do dever moral que é adotado pela alma consciente, que sabe que isso o liberta. Então faça a sua tarefa, você vai ver como que outras se abrem. Você não quer realizar o que te compete e fica sonhando com, sabe? Aí é o que dizem por aí. Fica viajando na maionese, resolvendo o problema do mundo e completamente descolado de si mesmo. Então o Emmanuel está dizendo, a necessidade de nos enquadrarmos nos planos do Supremo Pai. Quanto à edificação da felicidade de todos. Pessoal, ai, professor Emmanuel, o senhor complica a vida da gente, porque só essa próxima frase aqui é um estudo. A edificação da felicidade de todos. Não é a felicidade, vírgula, continua a frase. É felicidade de todos, porque a sua edificação contribui com a edificação de todos. É uma via de mão dupla, não se esqueçam. Aí vem aceitando e abençoando as renovações que se nos façam indispensáveis. Nossa Senhora, quanta coisa que eu preciso de renovar. Calma, calma, calma. Porque ele vai continuar dizendo, acreditar na força do bem e cooperar com ela na sustentação da harmonia geral é imperativo da lei divina, de cuja execução não nos é lícito desvencilhar. Ai, meu Deus do céu, acabou meu livre-arbítrio? Não estou entendendo. Não é difícil, não. Pensa na tarefa que está na sua mão, executando-a. Foi você que se comprometeu, não foi imposto. Então, esteja conectado com o que você combinou. Pessoal, no interior de Minas, hoje eu estou sentindo frio, porque está um inverno dos bons aqui nas Minas Gerais. Aí eu estava escolhendo, né, das minhas poucas roupas. Aí escolhi essa blusa de frio que tem um símbolo de Minas, a bandeira mineira, libertas. Aí saudosamente me recordo dos inconfidentes que sonhavam, que sonharam com a liberdade desse povo. E mineiro que é mineiro, ele jamais
se desvincula desta cultura, desta tradição que é divina, pois liberdade é lei divina. É prêmio da consciência que se liberta. Então antes o brado era para libertar o povo brasileiro da escravidão imposta pelos portugueses. Lembram da derrama, impostos, etc. Por que a mensagem do cristianismo, da Palestina para a França, da França para o Brasil e do Brasil para Minas? Por que Minas Gerais foi escolhida como uma terra que fertiliza, ou que irriga, melhor dizendo, o Brasil com as águas? Porque aqui está, sim, a grande caixa d'água desse país, das montanhas, a gota de água caminha pelo rio, aí você vai lembrar do Rio São Francisco, vai bater no meio do mar. Por que o Evangelho veio para cá? Com Eurípides Barçanufo, com Francisco Cândido Xavier. Porque essa história do compromisso de Minas com Jesus. Então nunca o mineiro pode esquecer que nós temos que garimpar o ouro da virtude nessas terras do coração, para nos libertarmos para um voo ao infinito, irradiando para o mundo inteiro. Então o mineiro não pactua jamais com as imperfeições humanas, com o egoísmo, com o totalitarismo, com qualquer ideologia que venha semear discórdia, separatividade, nos afastar da união como nação, como povo, como família, como amigos. Coincidências? O imperativo da lei divina, de cuja execução não nos é lícito desvencilhar. Desvincula-te da ordem que não progredirás. Ponto. A escolha é tua. Preferência, sem problema nenhum. A ordem divina não é modificada pelas presunções humanas. Os estatutos já estão esculpidos na consciência. Cabe a cada um endireitar ou não as veredas no tempo que lhe é devido, pois existe um tempo que é divino. Em determinados momentos desarmonizados, nos é retirado até a possibilidade de escolher. Ah, Casalberto. Calma. O Emmanuel agora vai dar o toque final, hein? Não acabou ainda não. Ele diz assim. Ah, lá vem o Emmanuel. Em Minas a gente fala, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem o trem, como dizia o Raul, né? Lá vem o trem, lá vem o trem. Se intimados pelas circunstâncias e necessárias alterações na experiência cotidiana, louvemos a divina providência e vejamos como dirigir convenientemente as nossas possibilidades para que se faça melhor, ou para que se faça o melhor com o nosso auxílio na obra do progresso e do aprimoramento, em nós e fora de nós. Em quaisquer óbices que nos tentem barrar a jornada evolutiva, procuremos a superação deles através da ação contínua no bem de todos. O bem de todos. E por fim, agora vai para você aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, lá na comunidade que você exerce um papel tão importante, pois as pessoas gostam dos seus exemplos no bem, da sua caridade, não é mesmo? Então vamos lá. Comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar.
Tempestades sobrevêm e rochedos surgem, obrigando-nos, muita vez, a mudanças de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos impelirá a desastres. Por quê? Se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem na embarcação enorme do mundo, é preciso mesmo jamais esquecer que Deus está no leme. Graças te damos, ó Pai, por nos abençoar, por nos inspirar, por nos aproximar nesse processo bendito da autossuperação. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos dignos de compreender a Tua obra e sermos cooperadores no bem. Sê bendito, meu Pai. E agora te suplicamos, na conclusão do nosso encontro, ajuda ao meu irmão, ajuda minha irmã, ajuda os meus entes amados, mas ajude toda a humanidade, para que todos possamos formar uma corrente única, com as suas diferenças de elos, com a pluralidade das ideias, das crenças, mas que possamos nos unificar em torno dos ideais da fraternidade, da igualdade, nos tornando livres pela consciência desperta, rumo ao porvir do infinito e da eternidade. Sê bendito, meu Pai, na semana de todos os familiares, amigos deste canal. Gênese no lar, Evangelho no coração. Até a próxima. Assim nós suplicamos em prece que estejamos todos de volta para continuarmos os estudos do amanhã. Um alvorecer de muitas bênçãos. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, nós vamos repetir com muita alegria: Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Valeu, pessoal. Fique bem, fique conosco e vamos gerar uma nova humanidade.